Muito bem, meus queridos, vamos agora então abrir a Bíblia em Atos 18 e vamos terminar hoje a primeira parte que trata do apóstolo Paulo na igreja de Corinto. Os irmãos já viram fotos de Corinto, eu já mostrei fotos das ruínas de Corinto, já falei sobre a história de Corinto e tudo isso está gravado e os irmãos podem aprender revendo os sermões, os estudos que foram feitos acerca desse tema e acerca desse texto. Mas veja aí novamente o livro de Atos, capítulo 18, veja aí os versículos 1 a 11. E hoje nós terminamos essa parte porque nós já comentamos até o versículo 6. Então metade desse texto já foi estudado bastante aqui. Agora então vamos ler para que os irmãos se recordem do que está acontecendo e depois vamos retomar o estudo a partir do versículo 7. E aí vamos estudar o versículo 7 até o 11. Muito bem, eu vou ler então aqui do 1 até o 11. Fala assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Muito bem, nós temos aí o nosso esboço, já estudamos o primeiro item, os primeiros passos do ministério de Paulo em Corinto. Como eu disse, os irmãos viram os versículos 1 a 4 e nós vimos onde fica Corinto, o contexto geográfico, o contexto histórico, o contexto da passagem aqui. Os irmãos viram tudo isso, o contexto religioso. Nós apontamos tudo isso para os irmãos já são doutores já na cidade de Corinto, conhecem tudo sobre a cidade de Corinto, só faltam visitar a cidade para sanar alguma informação que ainda não tem. Muita coisa aprendemos sobre essa cidade. E entramos já no ponto 2, as reações ao ministério de Paulo em Corinto. A primeira reação nós aprendemos vendo os versículos 5 a 8, vendo até os 5 e os 6, na verdade. A primeira reação foi de zombaria, blasfêmia, os judeus rejeitando a mensagem. Isso acontece, o escritor Lucas destaca isso, e os irmãos devem se lembrar, porque eu tenho repisado isso e falado isso várias vezes. O escritor Lucas destaca isso por quê? Porque um dos objetivos do livro de Atos, além de mostrar a expansão do evangelho, é também mostrar que a oferta do evangelho aos gentios era algo válido. Era algo abençoado e aprovado por Deus, ou aprovado e abençoado por Deus. Por quê? Para quebrar na mente das pessoas a ideia de que o cristianismo era uma expressão diferenciada de um judaísmo exclusivista.
Porque na visão dos judeus, só eles é que tinham a salvação. E para você se tornar membro do povo da aliança, era necessário você se tornar judeu. E como você se tornava judeu? Sendo um prosélito. E como você se tornava um prosélito? Sendo circuncidado e observando toda a lei cerimonial e a lei moral. E aí então você virava um judeu. Era um prosélito, com circuncisão, tudo, com marca física e tudo. Se você se simpatizasse com o judaísmo, mas não quisesse ser um judeu, só quisesse participar ali das leituras, das reuniões e achasse interessante o ensino judaico, você poderia ser um temente a Deus. O temente a Deus não era necessariamente a pessoa que era piedosa e boazinha, não necessariamente. Era alguém que se simpatizava pelos ensinos judaicos. Era chamado de temente a Deus, mas ele não chegava a se circuncidar. Isso não. Ele ia à sinagoga, ele lia a lei, ele gostava dos ensinos, mas ele não virava judeu. Ele não se circuncidava. Ele era um temente a Deus, um gentio, não judeu, temente a Deus. Para ser judeu, você tem que ser descendente de Jacó. Ah, não tem que nascer em Israel? Não. Você pode nascer até em Guarulhos, se você quiser. Não tem problema. Mas você tem que ser descendente de Jacó. Se você for descendente de Jacó, não importa onde você nasceu, você é judeu. Por isso tem judeu alemão, por isso tem judeu brasileiro, por isso tem judeu americano, por isso tem judeu polonês. Não importa onde você nasceu. Se você é descendente de Jacó, você é judeu. Então, quem não é judeu e se simpatizava, por essa religião, podia ser um temente a Deus. É um gentio é aquele que não é judeu. É um gentio temente a Deus. Se o gentio quiser virar judeu, tem que ser prosélito. Aí tem que ser circuncidado. Então, o judaísmo era uma religião extremamente exclusivista, fechada, só judeus. Quando surgiu o cristianismo, os primeiros cristãos eram todos judeus. O cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos todos judeus. Então, quando começaram a se converter os gentios, especialmente lá na casa de Cornélio, em Atos 10... os crentes judeus estranharam. Como é que nós vamos receber essas pessoas? Eles têm que ser prosélitos. Temos que circuncidar todos eles. Temos que circuncidar os crentes novos. Deu problema aí, pastor? Hã? Já arrumei. Ah, tá. Temos que circuncidar crentes novos. Eu gosto de ser iluminado, assim, eu me sinto mais espiritual, né? Tem que ter uma luz especial, assim. Isso é muito bom, me sinto muito bem espiritualmente, com essas luzes todas em cima de mim, né? É muito bom. Então, notem, havia então essa mentalidade. Olha, esses cristãos novos aí, não existe essa palavra, são cristãos, não existe a palavra cristãos. Esses homens que se converteram a Cristo são pessoas que abraçaram o judaísmo, eles têm que ser circuncidados. Então começou a haver esse problema. Como é que fica essa questão de gentios se convertendo a Cristo? Como pode isso? Como eles podem chegar na nossa sinagoga? A igreja passou a ser vista como uma sinagoga. Tiago, na carta de Tiago, chama a igreja do quê? Sinagoga. Sinagoga. A primeira carta que foi escrita foi a carta de Tiago. Ele chama a igreja de sinagoga. Então, o livro de Atos quer mostrar o quê? Olha, não. A oferta do evangelho aos gentios é válida. Não precisa nada disso, de circuncisão, nada disso. O texto de Atos 15 mostra isso, essa discussão. Atos 15 mostra essa discussão. Eles não precisam ser circuncidados. E o cristianismo abrange a todos os que creem. Não tem essa conexão vital, central, funcional, estrutural com o judaísmo. É vinho novo. Não funciona em odres velhos. O vinho novo do cristianismo não dá para depositar nos odres velhos do judaísmo. O pano novo do cristianismo não vai funcionar se colocado no pano velho, no tecido velho do judaísmo. Vai dar problema. Então, essa é a ideia. Por isso, o livro de Atos mostra os judeus rejeitando,
nós não queremos o evangelho. Olha que interessante. Ah, mas como não? É para vocês. A aliança foi prometida a vocês. O Messias foi prometido a vocês. Eles dizem, nós não queremos. E aí então, se volta para os gentios. O que acontece com os gentios? Eles abraçam. Então o livro de Atos quer mostrar isso. Vejam como Deus abençoa a pregação do evangelho aos gentios. Vejam como o cristianismo não é exclusivista. Vejam como o cristianismo não é judaísmo. O judaísmo é exclusivista. Agora o cristianismo não. E Deus abençoa o cristianismo, fazendo com que, apesar dos judeus rejeitarem, os gentios abram seu coração. Então, uma das mensagens de Atos é essa. É por isso que temos um texto como esse, que mostra os judeus rejeitando. E aí Paulo faz o quê? Ok, vou pregar para os gentios. Ele vai e prega. E os gentios fazem o quê? Acodem. Então, esse é um dos objetivos do livro de Atos, mostrar isso. Muito bem, vamos ver então agora o versículo 7. O apóstolo Paulo pregou ali para os judeus de Corinto. Eles se opuseram e blasfemaram, diz o versículo 6, ou seja, eles disseram palavras duras contra Cristo, são blasfêmias. Blasfemar é falar mal. Na Bíblia, você pode blasfemar contra os homens, inclusive. É que o uso da palavra mais atual é algo que lembra somente falar contra Deus. Mas no Novo Testamento, blasfemar é algo que pode ser feito contra os homens também, quando você fala mal de alguém. Então aqui o texto fala que eles blasfemaram, significa o quê? Eles falaram mal, certamente, de Jesus. Certamente falaram mal de Jesus. Até hoje os judeus fazem isso. Muitos judeus não falam mal de Jesus. Dizem, não, ele é um mestre muito bom, né, um rabino nota 10. Outros não. Essa semana eu vi um judeu falando que Jesus não conhecia nada, só falava besteiras. Ele falou isso. Dizia assim, olha, esse negócio aí de que Jesus falou que o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o seu coração. E Jesus, na verdade, mostra com isso que ele não entende nada da lei. Ele não sabia nada. Ele sabia. Não, Jesus não. Então, e ele dizia isso, falando mal de Jesus, dizendo, olha, ou mentiram sobre ele, ou ele era realmente muito ignorante. O que é isso? Blasfêmia. Falando mal de Jesus. Isso é antigo. A gente vê isso aqui no livro de Atos. Eles blasfemavam contra Cristo. E o apóstolo Paulo, diante disso, fez o quê? Depois de semanas e semanas ensinando, ele disse, olha, chega, eu não prego mais para vocês. Agora eu vou anunciar o evangelho aos gentios. É o que ele fala no finalzinho do versículo 6. Cumpri meu dever e ensinei a vocês a verdade. Vocês rejeitaram, eu vou procurar um outro público. Então esse tipo de atitude nós aprendemos, esse tipo de atitude é correta. E temos aprendido isso na prática da nossa evangelização. Nós não podemos ficar anos a fio evangelizando alguém. Não! Ai, pastor, eu pensava que tinha que insistir até a pessoa. Não, quem faz isso é o Espírito Santo, não é você. Você vai pregar 2, 3, 4 vezes, percebeu que a pessoa partiu para essa direção de zombaria, de ridicularização, de hostilização, de hostilidade. Até logo. Eu não prego mais para você. Eu vou pregar para outra pessoa. Vou pregar para outros membros da família, vou pregar para os meus amigos, mas para você não. E isso é perfeitamente correto. A Bíblia mostra isso. Os apóstolos fazendo isso. E é isso que tem que ser feito. Abandone. Não, acabou. Não prego mais para você. O apóstolo Paulo sacudiu suas vestes, dizendo, olha, eu não levo comigo nem mais a poeira do ar que nos envolve. Nem a poeira da sinagoga eu levo mais comigo. E chacoalhou tudo e saiu. E foi pregar para os gentios. Então, essa atitude é corretíssima. Temos que agir assim. Temos que imitar os apóstolos. Veja o versículo 7 então agora. Saindo dali, ele foi embora, rompeu, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Olha o que ele era. Ele era o quê? Ele era prosélito? Ele era prosélito? O que ele era?
Temente a Deus. Ah, então ele era um homem piedoso. Não necessariamente. Podia até ser piedoso. Mas a ideia é que ele era um homem simpático aos ensinos judaicos. Ele ia à sinagoga, mas ele era gentil. Ele lia a lei. Ele gostava dos ensinos judaicos, mas ele não era um prosélito. Ele era um gentil que frequentava a sinagoga. O nome dele era Tício Justo e a casa dele era do lado da sinagoga. E o que Paulo fez então? Foi para lá. Por quê? Ele criou um outro núcleo de ensino. Ele falou, agora eu vou ficar aqui, nessa casa, ensinando aqui. Eu não vou mais na sinagoga. Está pertinho da sinagoga. Se alguém da sinagoga quiser vir aqui, é só mudar de porta. Está do lado. Mas a minha ênfase agora não é mais a sinagoga. Eu vou ensinar nessa casa desse homem que é agora, esse homem temente a Deus, se converteu ao cristianismo, abriu as portas para mim. Eu vou usar essa casa. E começou a usar lá. Veja a sequência. Veja a sequência. Mas Crispo, agora sim, olha, Crispo, o principal da sinagoga, esse era judeu? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Ele era o chefe da sinagoga. E o que fazia o chefe da sinagoga? O chefe da sinagoga cuidava de tudo. O chefe da sinagoga, ele organizava as reuniões, ele cuidava da disciplina. Se algum judeu fazia alguma coisa no sábado, ele cuidava da disciplina desse judeu. O chefe da sinagoga cuidava do prédio da sinagoga, do salão da sinagoga. A sinagoga era um salão só, era um salão. Não tinha classes. A partir do século II, século III, começou a ter escolas junto com as sinagogas. Eram outros compartimentos em que havia outros tipos de reunião, especialmente para criança. Mas no século I, a sinagoga era só um salão. Então ele cuidava daquele salão, ele representava a comunidade judaica na cidade, ele era alguém visto como um líder de um grupo. Então ele organizava a leitura da lei, ele cuidava da manutenção dos rolos, toda a sinagoga tinha lá os rolos, ele escolhia quem iria ler, ele era tipo um pastor. Tanto que, é interessante isso, tanto que, como a igreja nasceu dentro do judaísmo, muitas coisas que funcionavam na sinagoga do primeiro século, funcionam hoje na igreja. O modelo é semelhante. Quando fala, por exemplo, quando por exemplo fala que os pastores são anciãos, de onde vem isso? Da sinagoga. As atividades do pastor são muito semelhantes às atividades do chefe da sinagoga. Então existe esse parentesco. Há um parentesco muito forte entre a sinagoga e a igreja local. Eu falei para vocês agora há pouco que em Tiago chama a igreja de sinagoga. Ele chama assim. Então existe essa conexão. É que depois a conexão dos judeus cristãos com a sinagoga teve que parar, e eu já falei para vocês por quê. Porque no final de cada reunião da sinagoga era pronunciada uma bênção sobre todo mundo. O chefe da sinagoga pronunciava uma bênção sobre todo mundo. E o que eles fizeram? Eles incluíram nessa bênção uma maldição. Uma maldição contra os cristãos. Já pensou? Acaba o culto e eu falo assim, olha, todo mundo aqui que é cristão, que o diabo te amaldiçoe, que vá para os quintos dos infernos. Você volta à igreja? Claro que não. Eu vou à sinagoga, eu sou amaldiçoado. Eu não volto mais. Depois então que os judeus incluíram essa maldição no final, na bênção que era pronunciada, aí os judeus cristãos disseram, não dá mais para ir na sinagoga. Vamos ficar na nossa igreja só, no nosso grupo só, porque não tem mais condições. Aí rompeu. E, com o passar dos anos, criou-se um grande rompimento, até maior, com a igreja hostilizando a sinagoga. E a sinagoga hostilizando a igreja. Isso é um conflito muito grande. Esse conflito tomou proporções gigantescas na igreja antiga. Assim, é assustador. Quando chega na Idade Média, os cristãos têm um ódio mortal contra os judeus. Dizem até que esse ódio redundou
no Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Parte do sentimento contra os judeus que promoveu o Holocausto, parte disso, não tudo, mas parte do ódio contra os judeus, que promoveu, que redundou no Holocausto no século XX, na Segunda Guerra Mundial, dizem, com razão, que veio do ódio da igreja contra a sinagoga e da sinagoga contra a igreja. Assustador. Se os irmãos lerem os sermões de João Crisóstomo contra os judeus, os irmãos ficam desesperados. Se os irmãos lerem as ideias de Martinho Lutero contra os judeus, os irmãos pensam que foi Hitler que escreveu. É terrível o ódio que tem. E vem lá de trás. Mas esse é outro assunto. Muito bem, veja aí o versículo 8 agora então. São as reações à pregação. Então nós temos que tipo de reação? Teve a reação da blasfêmia e da recusa, e teve a reação também de um gentio que aceitou. E agora o texto fala de um judeu, e um judeu importante na sinagoga, que fez o quê? O texto fala, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Olha as reações. O nosso item 2 mostra isso. As reações. Que reações nós temos então? Quais são? Primeira reação, blasfêmia, recusa, não quero e hostilidade. E a outra reação? Um judeu, um temente a Deus que abre as suas portas, e um judeu mesmo, comprometido com o judaísmo, que crê com toda a sua casa. Então, é muito interessante isso é muito interessante, porque mostra que a pregação da fé, você não pode desanimar, porque ela sempre vai gerar reações diferentes. É comum isso. O livro de Atos não nos deixa ser muito otimistas, mas também não nos deixa ser muito pessimistas. Não nos deixa. Porque quando nós lemos o livro de Atos, sempre algum resultado tem. Sempre. Mesmo em Atenas, dentro do Areópago. No Areópago, teve gente que creu. Nós vimos lá no Areópago, Dionísio o Areopagita, creu. Como pode isso? Um professor da USP, de cabelo cor-de-rosa, ele creu. Como pode isso? Ele creu. Com a mulher chamada Dâmaris, creu também. Você fala, mas não é possível. Ou seja, o evangelho quando pregado, eu não posso ser otimista demais, mas também não posso ser pessimista demais. Porque quem faz a obra no coração da pessoa, quem é? É a minha capacidade? É a minha habilidade? É a minha retórica? Não! É o Espírito Santo. E tem coração duro demais para ele? Tem. O que vocês acham? Você acha que ele fala assim, esse coração está difícil, esse aqui eu vou suar. Esse aqui está mais fácil, aqui eu dou um tapinha, já converte. Esse outro aqui, vou ter que trabalhar muito, esse aqui está difícil. Será que é assim? Para ele é tudo a mesma coisa. Se ele falar, coraçãozinho, quebra. Pronto, quebrou. Para ele não tem nada mais difícil ou menos difícil. Nada, tudo igual. Ele fala, coração, derrete. Na hora. Desculpe os efeitos sonoros aí. Eu faço para... Mas o que acontece é isso. E ele fez lá no Areópago, com um mestre, um filósofo, chamado Dionísio. E dizem os mestres cristãos do passado, falam que ele foi o primeiro pastor da igreja em Atenas. Primeiro mestre pastor cristão lá em Atenas. Dionísio o Areopagita. Com sua esposa, talvez, dizem, que era a esposa dele, chamada Dâmaris. Então, é interessante observar isso. Aqui, o chefe da sinagoga creu. E vemos essa reação. Então, quando eu prego o evangelho, eu tenho que esperar isso. Alguns vão crer, outros não vão crer. Eu sigo em frente. Agora, tem mais informação sobre o Crispo? Bom, sobre o Tício Justo, não tem informação nenhuma. Mas sobre o Crispo tem. Olha 1 Coríntios 1,14. Só uma curiosidade só. Só uma curiosidade. 1 Coríntios foi escrita 5 anos depois. 5 anos depois, muitos problemas, o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Veja o que fala 1,14. Uma informação sobre
sobre Crispo. Olha aqui, ó, 1,14. Acharam aí? Olha aqui, eu vou ler. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei. Ele fala, exceto quem? Crispo. Muita gente se converteu, mas ele não batizava. Paulo batizava pouco. Quem batizava então? Talvez seus amigos, seus companheiros ali, talvez batizassem, né? E ele batizou Crispo. E batizou também Gaio. Quem é Gaio? Não sabemos quem é. A gente sabe que foi Papa, né? Que ele fala tanto papagaio. Foi Papa. Mas não temos mais informações sobre ele. Aqui fala também no versículo 16. Ele fala assim, batizei também a casa de Estéfanas. Esses já não sabemos quem são. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Então, ele batizou pouca gente. Por que esses versículos são importantes? Abrindo um parênteses aqui. Por quê? Por que esses versículos são importantes? Na teologia. Por que esses versículos são importantes? Na soteriologia. Abrindo um parênteses aqui. Como é que eu faço teologia? Como é que eu construo verdades teológicas olhando um versículo como esse que parece que não tem nada? Eu aprendo aqui. Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. O que eu aprendo de teologia aqui? Simples. Batismo salva? Se batismo salvasse, Paulo ia falar isso? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Paulo ia falar isso se batismo salvasse? Claro que não. Ele ia dizer assim, olha, eu estou muito preocupado, porque eu não batizei quase ninguém aí. E isso é mal, porque como é que vocês querem ir para o céu sem ser batizados? Então, e ele prossegue falando, Cristo não me enviou, ele prossegue falando no mesmo texto, Cristo não me enviou para batizar. Ué, mas o batismo não salva? Como? Como? Deus não te enviou para batizar, o batismo salva, não é o que dizem por aí? Não salva. Se salvasse, Paulo não diria essas coisas. Ele diz diferente. Ele diz, olha, Cristo me enviou para batizar, porque o batismo salva, eu tenho que batizar. Ele diz o contrário, Cristo não me enviou para batizar. Então, essas teologias que há hoje em dia por aí, né? Para você ir para o céu, você tem que crer e você tem que ser batizado também, são duas coisas, está errado. Mas Jesus não falou isso? Quem crer e for batizado será salvo? Falou. Então o que significa isso? Significa que a pessoa tem que crer ao ponto de ser batizado. A pessoa tem que crer ao ponto de dar testemunho público da sua fé. A pessoa tem que crer ao ponto de se comprometer com a verdade. É isso que quer dizer isso. Não pode ser uma fé secreta, escondida, medrosa, tímida. Não. É a pessoa que crê e fala, eu creio, eu dou testemunho dessa minha fé. Eu me comprometo com ela diante de todos. Essa é a fé que eu tenho. Não existe a fé que salva, que é secreta. A fé que salva secreta não existe. A fé que salva, como Jesus ensina, ela vem para fora. E todo mundo fica sabendo. Todo mundo. Não tem como esconder. São coisas que não dá para você esconder. Primeiro, que você está apaixonado. Os jovens sabem disso. Você está apaixonado, você fica bobo. Todo mundo percebe. Não dá para esconder que você chupou mexerica. Todo mundo sabe. E não dá para esconder que você se converteu. Não tem jeito. São três coisas que não dá para esconder. É na cara. Todo mundo percebe. Por isso Jesus disse, olha, essa é a fé que salva. É a fé da pessoa que crê e isso se expressa num testemunho público. Todos sabem que a pessoa se converteu e ela fala, eu quero dar esse testemunho público, eu quero me batizar. Eu me comprometi com essa fé. E eu quero que saibam disso. Eu quero proclamar isso pelos 4 cantos da terra. Eu quero proclamar isso. Assim é o crente de verdade. De verdade, assim é a fé verdadeira. Muito bem. Voltando então aqui, nós temos então, aí nos versículos 5 a 8, as reações. Agora notem, o versículo 8 diz algo interessante aqui. É interessante, olha o que fala no finalzinho.
Ele creu com toda a sua casa, esse Crispo. E olha só o finalzinho. Também, o que diz aí? Muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha a sequência, né? Que legal. Não tem uma sequência aqui? Como é que acontece de alguém se converter? Olha a sequência aqui. Olha a sequência certinho. A pessoa o quê? Primeiro? Ouve. A fé vem pelo ouvir. A Deus aprove salvar os que creem pela loucura da pregação. Então a pessoa ouve. E depois o que ela faz? Crê. E depois o que ela faz? É batizando. Olha que legal o processinho que aparece aqui. Agora notem bem. O texto fala que quantos dos coríntios creram? Muitos ou poucos? Muitos. Gente, o que a gente aprende num texto como esse aqui? Vocês se lembram de Corinto, que eu descrevi para vocês? Vocês apostariam as fichas de vocês na conversão de muita gente naquela cidade? Cá entre nós. Manda um missionário para lá. Qual a expectativa? Esse cara está frito. Porque nessa cidade só tem safado, só tem cachaceiro, só tem prostituta, só tem o que não presta. É fracasso certo. É fracasso na certa. É só Corinto. Olha o nome. Lembra de Corinthians. O quê? Pensa nesse nome, até no Brasil, Corinthians, é só desgraça. Você não acha um que tem dente. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem futuro, isso aqui. Isso aqui está fadado ao fracasso. Pregar o evangelho nessa cidade é um furo na água. É a pior estratégia que pode existir. Pregar o evangelho em Corinto, Paulo, sai daí. Fica em Atenas. Já começou até legal. O professor da USP se converteu. Fica lá, melhor. Você vai para Corinto, é só encrenca. É o lugar menos provável que existe de você ter sucesso. Mas o que acontece? Muitos, surpreendentemente, muitos se convertem. Gente, irmãos, o evangelho, ele é outro tipo de funcionamento. A lógica de Deus não é a nossa. Não é a nossa. Agora, pense você agora no cenário menos provável de sucesso do evangelho que você conhece. Pense num grupo. Num grupo que você pensa assim, o quê? Isso aí? Mas jamais. Esse grupo aqui? Jamais. Pense na sua classe na faculdade. Pense nesse grupo aí. Nas conversas deles, nos comportamentos, nos valores, nas filosofias. Pense nos seus professores de faculdade. Alguns aqui, talvez, pensem nos seus parentes. Vocês podem falar assim, olha, ali, nunca, jamais. O quê? Os meus parentes? Mas jamais. Jamais. Aquilo é caso perdido, aquilo já acabou. Pense mais uma vez na escola. Eu tenho dó dos universitários. O meu tempo de universitário já era algo aterrador. Já era algo assustador. O que eu vi na minha universidade foi de... Irmãos, os alunos da minha universidade faziam bacanais. E chegavam na segunda-feira se gabando das orgias e bacanais e bebedices que tinham se envolvido. Era uma coisa que os irmãos não acreditam o que eles faziam. Era impressionante. Então, imagine agora, isso foi há 20 anos atrás, ou mais, imagine agora como as coisas estão. É um declínio total, é afundar no subterrâneo moral. E você olha para aquilo e fala, o quê? Isso aqui, esperança zero. Esperança zero. A USP e a Unicamp
A PUC, você não acredita. Os alunos estão se convertendo. Estão se tornando núcleos de evangelização e de estudo da palavra. O quê? O quê? A PUC? A PUC? A única... O quê? Os alunos se convertem, professores se tornando mestres da palavra. Isso é impossível. Essas coisas, porque coisas assim podem acontecer, nos surpreendendo num grau máximo. Por quê? Porque Deus, Ele age como Ele quer e onde Ele quer. O que Jesus disse? O vento sopra onde quer. E você não entende. Você não entende de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas ele sopra onde quer. E se ele quiser soprar nessas universidades? E se ele quiser soprar em Brasília? Tudo bem, tem que ser um furacão, mas... E se ele quiser soprar em Brasília? E se ele quiser soprar na sua casa? Ali, nos seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus irmãos, seus tios. Se ele quiser soprar, queridos, se ele soprou em Corinto, e muitos ali creram, ele pode fazer isso em qualquer lugar. Simplesmente faça o quê? Pregue. Pregue. Testemunho do Evangelho. É muito lindo isso. A igreja de Corinto é interessante. Olha no capítulo 1 de 1 Coríntios, a gente tem uma ideia mais ou menos de como que era essa igreja. É interessante, porque era uma igreja mista. Era uma igreja parecida com a nossa. Olha o capítulo 1, versículo 26, uma igreja mista, socialmente. Era uma igreja de diferentes classes sociais, assim, variava um pouquinho. Interessante a informação que vem aqui. Olha só o versículo 26. Ele falando sobre a igreja de Corinto. Ele fala assim, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Por que ele chama de vocação a conversão? Por que ele chama a conversão de vocação? O que é vocação? Alguém sabe o que é vocação? O que é vocação? Não sabe o que é vocação? Chamado. Porque ele fala, reparai na vossa vocação. Por quê? Porque os cristãos foram o quê? Quem chamou? Deus chamou. Olha, reparem nas pessoas ao seu redor que Deus chamou. Conversão é assim. Você ouve a palavra, Deus chama, quebra o coração, a pessoa vai. Agora vejam. Ele fala assim, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne. Olha, na igreja de vocês não tem muitas pessoas com PhD, com diploma de faculdade. Não tem. Não foram chamados muitos sábios. O que é sábio segundo a carne? Sábio segundo o padrão humano. Sábio no padrão humano é o quê? A pessoa tem faculdade, a pessoa tem vários diplomas. Ele fala, olha, não foram chamados muitos sábios segundo os padrões humanos. As pessoas que estão aí em Corinto, na igreja de Corinto, não são pessoas formadas em grandes universidades, grandes mestres da filosofia. Não são. Ele prossegue. Nem muitos poderosos. Não são pessoas de alta posição política. Não são. São poucos. Tem, mas poucos. Nem muitos de nobre nascimento. Tem gente rica na igreja? Tem. Mas são muitos, não são poucos. Então ele fala que na igreja de Corinto havia um grupo misto. Pessoas de alta posição, mas poucos. E pessoas de baixa posição. Pessoas de alta formação intelectual, poucos, não muitos. E pessoas de baixa formação intelectual. Pessoas de posição poderosa, de poder, de influência, e pessoas sem influência nenhuma. Ou seja, era uma igreja mista. Deus trabalhou no coração de pessoas de várias realidades. Paulo ia pregando, e os habitantes de Corinto, das diversas classes, diversas realidades, iam se convertendo. E aí formou a igreja. É uma igreja muito parecida com a nossa igreja de Corinto. Muito parecida em termos assim, o perfil visual dela, o perfil social dela é muito parecido com a nossa. A nossa igreja também é assim. A nossa igreja não tem muitas pessoas de alta formação intelectual, mas tem
Tem alguns, mas não muitos. Não temos pessoas de muito poder, de influência. Acho que não sei se tem alguém. Acho que não, né? Tem alguém de influência além do Altair? Não. Não tem. Pessoas de alta posição social, nobre nascimento, tem aqui na igreja? Tem alguns, poucos. O pastor Thomas, são pouquíssimos. Mas tem. A grande maioria não é assim. Então a nossa igreja, o perfil social da nossa igreja é muito parecido com o perfil da igreja de Corinto. Muito semelhante. E Deus agiu em todos e fez com que o evangelho prosperasse naquela cidade. Muito bem. Agora então chega no final. Olha só, no final, aqui, a história da igreja de Corinto e do que estava acontecendo lá, para um pouquinho para contar uma experiência particular de Paulo. Então, o fluxo da narrativa para um pouco, interrompe, abre-se um parênteses e conta-se uma experiência particular do apóstolo Paulo. Olha só como foi essa experiência. Nós colocamos aqui, o encorajamento ao ministério de Paulo em Corinto. Como foi esse encorajamento? Algo extraordinário, muito lindo ver aqui o que acontece. Olha só, 9. Teve Paulo durante a noite uma visão. Foi um sonho? Ele estava acordado? Estava dormindo? Não sabemos. Teve essa visão, ele viu algo. E nessa visão o Senhor lhe disse, olha só o que ele fala. Primeiro, não temas. Por que ele falou isso? Não temas. Será que o apóstolo Paulo estava passando por alguma ameaça? Será? O texto não falou até agora? Por que Deus apareceu para ele e falou isso? Olha, não tenha medo. Será que o apóstolo Paulo, nessa época, já estava sofrendo algum tipo de hostilidade? Bom, o texto fala, nós vimos nos versículos anteriores, que os judeus, eles se opuseram e blasfemaram. Será que eles começaram a fazer mais alguma coisa? Olhem só o sentimento dele, o que ele fala em 1 Coríntios 2:3. Parece que havia algum tipo de perigo, sim. Olha só, 1 Coríntios 2:3, olha só o que ele sentia naquela época. Ele abre o coração aqui e ele fala o que ele estava sentindo. Veja só, veja se você não se sente assim também, quando você vai testemunhar do evangelho onde você vai, num contexto hostil, num contexto pouco provável, na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho. Olha só, e foi em fraqueza, vejam isso, foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha o sentimento dele. Qual era a postura dele? Ele ia para cima, vem discutir comigo, vem debater aí, e você esses ídolos todos. Não! O texto fala que o seu sentimento em Corinto era de medo. Ele se sentia fraco, imagine o crente leal testemunhando, mais uma vez falando daquela ilustração das universidades, testemunhando na USP. Imagine o sentimento desse jovem. Na cova dos leões, onde ele pode ser agredido fisicamente e até expulso da universidade. Imagine o sentimento dele. É pecado esse sentimento? É covardia? Não! É um sentimento humano real. Paulo sentiu isso em Corinto e conhecendo a cidade dá para entender. Ele fala, foi em fraqueza. A palavra fraqueza é usada inclusive no Novo Testamento para se referir a alguém doente. Ele se sentiu fraco, como alguém doente, com medo, com temor e tremor no meio deles, pregando o evangelho. Por quê? Havia um ambiente hostil, havia um ambiente perverso, havia um ambiente contrário à sua pregação e à sua crença. E ele estava se sentindo assim. Mas mesmo assim, ele continuou pregando. É interessante, volta para o texto de Atos 18. Olha só como essa oposição tomou o vulto no versículo 12, que a gente vai estudar na próxima semana. Fala assim: quando porém Gário era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal.
O que acontece aqui? Parece que a oposição e as ameaças tomaram vulto e levaram Paulo ao tribunal. Então, por isso que ele estava sentindo assim. Ele sabia que aquela cidade era hostil, que tinha perigos ali, que tinha gente ruim ali que queria prejudicá-lo. Então, o que o Senhor fez? O Senhor apareceu para ele e falou que a primeira coisa que ele falou: não temas. E na sequência ele fala o seguinte: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Pergunta: o que impede uma pessoa de falar? Aqui nesse texto. O quê? Medo. O que impede você de testemunhar da fé? Medo. Medo do quê? Medo de ser desprezado, medo de ser ridicularizado, medo de ser cancelado, medo de ter a sua amizade rompida com aquela pessoa. É medo. O texto mostra isso. É o que nos amarra. Ficamos amarrados por causa do medo. E dá para entender. Dá para entender. Dá para entender que vimos aqui o apóstolo Paulo estava com medo. Dá para entender. O que eu não posso fazer é deixar o medo me dominar. Eu não posso deixar o medo controlar as minhas ações. Eu devo, mesmo com medo, Paulo fez isso, mesmo com medo, ele continuou falando, sabendo dos perigos. E aí vejam, o texto fala: pelo contrário, fala e não te cales. E aí vem uma palavrinha de encorajamento muito interessante que serve para todos nós. A primeira palavrinha serve para todos nós. A segunda palavrinha que ele fala não serve para todos nós, mas a primeira serve. Olha o que ele diz: porquanto eu estou contigo. Isso se aplica a nós? Sim ou não? Sim. Como é que eu sei? Porque há uma promessa de que Jesus estaria com todos os crentes, todos, não só com Paulo, mas com todos os crentes todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então essa promessa aqui é só para Paulo? Não, para nós também. Olha, não tema, pode testemunhar, porque eu estou com você. Eu estou com todos os cristãos. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu nunca vou deixar vocês sozinhos. Ok, é um bom encorajamento? Oh, eu não estou sozinho naquela faculdade. Eu não estou sozinho naquele trabalho. Eu não estou sozinho lá falando com a minha família. Não, tem alguém comigo, ao meu lado, me orientando, me ensinando, ali me dirigindo. Então eu não estou só. Agora vem a segunda palavrinha. A segunda palavrinha se aplica a todo mundo? Olha aqui, ó. Ninguém ousará fazer-te mal. E essa? Se aplica a todo mundo? Mesmo para Paulo, só se aplicou durante algum tempo. Não é verdade? Como é que ele morreu? Lembra da Alexandre de Moraes? Morreu decapitado, diz a tradição. Fora de Roma, fora dos muros. Então, essa palavrinha aqui é uma palavrinha de encorajamento que foi dada a Paulo por um tempo. Em Corinto, ninguém vai encostar um dedo em você. Ok. Isso teve prazo de validade. Mais para frente, e em outras cidades, não foi assim. Mas aqui, Deus prometeu isso. E isso não é prometido a nós. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer de, pregando o Evangelho, mesmo com Deus estando ao nosso lado, nós sofrermos agressões pesadas. E sofrermos ataques cruéis e hostis. Pode acontecer. Então, dá para entender a gente ficar meio receoso, porque isso pode acontecer. Aliás, a onda de hostilidade contra cristãos no mundo está crescendo cada vez mais. Nesta semana, eu não li o contexto da notícia, só li o título, e às vezes o título engana, né? Mas no título dizia que aquela senhora do Partido Democrata dos Estados Unidos, a Hillary Clinton, esposa do presidente Bill Clinton, ela disse o seguinte: olha, está na hora de nós avaliarmos os danos que os cristãos estão fazendo aos Estados Unidos.
Interessante. Os danos que são causados, que estão sendo experimentados pela nação americana, quem são os culpados? Já viram isso em algum lugar? Já ouviram esse tipo de acusação em algum lugar no passado? Quem eram os culpados pelas tragédias nas cidades antigas e pagãs? Quem eram os responsabilizados? Quem era responsabilizado pelas desgraças das cidades pagãs do passado? Quem? Os cristãos. Vocês sabem que as mulheres, quando elas penduravam roupa para secar no varal, sabe o que elas falavam se chovesse? Sabe o que elas falavam? As mulheres, no dia a dia. Elas estavam colocando roupa no varal, começava a chover, elas falavam assim: os deuses estão mandando chuva justo na hora de eu secar minha roupa. Matem logo esses cristãos. Matem logo esses cristãos. Quem era culpado da chuva? Viram na hora de secar a roupa? Quem era culpado? Os cristãos. Eram os responsáveis por todos os males do mundo. E agora, uma senhora nos Estados Unidos, de influência, repete isso. É hora de avaliarmos, é hora de combatermos os males causados pelos cristãos nos Estados Unidos. Como nós somos maus, quantos males nós fazemos, na verdade? Quantos males nós fazemos usando as nossas famílias, educando nossos filhos, amando nossas esposas, orando pelos nossos inimigos, pregando em hospitais, pregando em cadeias, resgatando pessoas das drogas. Quantos males nós fazemos? Não é o Islã que faz males, não são os traficantes, não. Os traficantes agora, viram? Coitado, irmãos, eu quase chorei. Eles são vítimas, Como vocês são maus. Eles são vítimas. Temos que chorar com eles ali. Vai, irmão, venda sua droga. Sabemos que você precisa. Você é uma vítima da sociedade. Irmãos, esse mundo enlouqueceu. Esse mundo virou um hospício. A Bíblia fala que Deus entregou a esses homens a nulidade dos seus próprios pensamentos. O que eles pensam são absurdos que nem no hospício você vê. Eu tenho visto coisas que eu nunca sonhei em ver e ouvir. Por quê? Deus entregou a esses homens a nulidade dos seus próprios pensamentos para dizerem e fazerem coisas que não convêm. É isso que temos vivenciado hoje em dia. Bem, vocês se lembram de mais alguém na Bíblia, algum personagem bíblico que Deus falou assim: olha, vá tranquilo, tenha coragem, porque eu estou com você e vai dar tudo certo? Quem mais? Tem mais alguém? Quem? Josué. Josué, é interessante, né? Josué, Deus falou a mesma coisa. Diz: olha, eu estou com você. Guarda essa palavra, observe tudo, porque eu estou com você. Por onde quer que você for, eu estarei e vou proteger você. Agora, o que eu mais gosto de todos, tem vários, Moisés foi assim também. O que eu mais gosto de todos é Jeremias. Jeremias, o que Deus falou para Jeremias, queridos, se eu ouvisse aquilo de Deus, eu ia virar um Avenger. Eu ia virar um Avenger. Porque o que ele falou para Jeremias, queridos, eu não consigo encontrar um encorajamento maior que aquele. Vocês já viram? Já viram? Vocês vão ver agora. Olha só Jeremias 1, quando Deus chamou Jeremias. Nós estamos caminhando aí, eu sei que eu estou demorando um pouco mais hoje, mas vocês estão com pressa? Não, então tá bom. Então, tem café lá embaixo depois, a gente vai lá tomar café, tem café expresso. Tem café expresso ainda? Tem? Tem café expresso? A Abadil está lá, né? A Abadil já vai preparar o café já, mas só alguns minutinhos só. Olha o que Deus falou para Jeremias aqui. Tem aqui e depois do versículo 17. Vocês não vão acreditar, olha isso. Ele fala assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci.
Jeremias 1,5, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Irmãos, olha isso. Esse homem está capacitado por Deus para pregar de um jeito que ia deixar o Spurgeon de boca aberta. Deus colocou as palavras dele na boca do profeta. Falou, vá e fale. E ele começou uma criança. Shh, quieto. Vá e fale. Tó. Na boca. Agora vejam, desculpa, eu sempre faço os efeitos sonoros, né? Mas olha o 17. Os alunos aqui de homilética não imitem isso, tá? Ok, isso não está no curso de homilética. Olha só agora o versículo 17. Olha o que vem agora. Olha só. Tu, pois, cinge os lombos. O que é cingir os lombos mesmo? Amarre as vestes e se prepare para a luta. É assim, pegava a veste, puxava a parte de trás aqui, ó, e amarrava. Cingir é colocar cinto. Coloque o cinto, puxa a veste, amarra e se prepara para caminhar, para lutar, para trabalhar. Cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. E vem, eis que hoje te ponho por cidade fortificada. Jeremias, você vai ser uma cidade fortificada. Você vai ser uma fortaleza murada. O quê? Eu sou uma criança. Não. Eu vou transformar você numa cidade murada, fortificada demais. Eu te coloco por coluna de ferro e por muros de bronze. Irmãos, eu estou falando para vocês, se eu escutar isso, eu já sou meio louco. Se eu escutar isso, eu viro um Avenger. Coluna de ferro. Dá para imaginar isso? Não é coluna de pedra, é coluna de ferro. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Estamos imaginando? Não aquelas colunas, Fábio, que a gente vê, né, daqueles. Como é que chama aquilo? Carlos sabe? Vergalhões, né? Vergalhões, né? Não é isso. Imagine aquelas colunas dos templos antigos, feitas de ferro maciço. É isso que estamos falando. Aquelas colunas enormes, que são feitas de pedra, que sustentam os templos e as construções grandes e majestosas do passado, aquilo feito de ferro. E mais um muro, não é um muro que você vê aqui fora, um murinho de bloco, não. Os muros da antiguidade eram dessa largura. Aliás, os muros da Babilônia passavam 2 carruagens lado a lado, de tão largo que era. Não eram murinhos, não. Eram muralhas enormes, largas, passavam carro em cima. Ele fala, você vai ser um muro de bronze. Ah, não dá. Não dá. Você vai ser uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze. Queridos, né? É um Avenger. E continua. Contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Já pensou ouvir isso? O que você faria no dia seguinte? Na hora, o que você faria na hora? Na hora. Eu ia lá em Brasília e chutava tudo. Mas na hora. Pegava o avião e ia a pé, ia correndo. Chegava em Brasília, subia a rampa, chutava tudo para pregar o evangelho.
Pregava para todo mundo. Eu vou prender, quem prender nada aí? Pregava para todo mundo. Anunciar para todo mundo o evangelho. E dizendo, denunciando os perigos da nação, os males da nação, os desvios morais, as descrenças, as maldades, a incredulidade, as imoralidades, denunciando tudo para todos com força e vigor. Assim Deus fez com Jeremias, transformou ele nisso. Algo extraordinário, algo demais. Mas é uma promessa que ele não faz para todo mundo. Ele termina falando o quê? Olha só como ele encoraja, a última palavrinha dele qual é? Vamos acabando já. Como termina a última palavrinha dele? Ele fala, eu tenho o quê? Eu tenho muito povo nesta cidade. Ué, mas tinha gente lá então que era de Deus? Tinha. Mas já eram convertidos? Não. Não? Não. Mas como eles eram de Deus? Como? Vocês acham? Tem muita gente minha aqui, mas que ainda não se converteu. Mas como pode? Como que é do Senhor então? O que vocês acham? Você se lembra do que Jesus falou em João 10? João 10, 16. Ele falou assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que significa isso? Eu tenho outras ovelhas em outras cidades, em outros países. A mim convém conduzi-las. Elas o quê? Ouvirão a minha voz. Elas vão me seguir. E aí no final de tudo, haverá um só rebanho e um só pastor. Agora entendi. Porque ele falou que tinha muito povo naquela cidade. Eram ovelhas que Jesus já tinha separado. Era só ouvir a voz do pastor. Quando Paulo começou a pregar o evangelho, o que aconteceu com essas pessoas? Elas ouviram a voz do pastor. E o que elas fizeram então? O que é isso? Que som é esse que estou ouvindo, que eu nunca ouvi? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Senhor, o que está acontecendo comigo? Que voz é essa? Que melodia é essa? Que está me enfeitiçando? Que está incendiando dentro de mim? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou ouvindo a voz doce do Salvador me chamando. Eu vou fazer? Eu vou. Vou. Eu quero ir. Eu estou ouvindo a voz do meu pastor. Finalmente, eu sabia que faltava alguma coisa. Eu sabia. E agora estou ouvindo a voz do meu pastor. Eu vou. Eu lembro de um senhor que era aqui da igreja, aí não é membro mais aqui, ele disse para mim, olha só o que ele falou, eu nunca esqueci esse testemunho. Ele falou para mim que quando um jovem chegou para ele e começou a pregar o evangelho, ele começou a sentir a voz de Jesus chamando no coração dele, e aquecendo o coração dele, mexendo com ele, e o jovem continuando a evangelizar. Ele começou a ficar impaciente, porque ele pensava assim, rapaz, pergunta logo se eu quero. Rapaz, por favor, acabe esse sermão logo e pergunta se eu quero. Eu estou desesperado. Pergunte logo se eu quero. E aí depois de o rapaz ali explicando o evangelho, ele, eu quero. Pergunta logo. E aí então o rapaz perguntou, você quer receber Jesus? Quero. Eu ouvi a voz do Salvador. Eu sou ovelha dele. Ele me chamou, eu escutei e eu fui. Não é lindo isso? Isso não encoraja? Eu sei onde as ovelhas estão. Eu não sei. Estão espalhadas por aqui, eu faço então. Eu prego. As ovelhas ouvirão. Não importa se estão em Corinto, em Atenas, em Roma, não interessa. As ovelhas
ouvirão e seguirão. Deus usou isso para encorajar o apóstolo Paulo. E ele usa isso hoje para nos encorajar também. Fale, não se cale. As ovelhas ouvirão. Aconteceu conosco, acontecerá com elas também. Muito bem, na próxima aula vamos prosseguir, vendo aí os versículos 12 a 17. Vamos fazer oração. Obrigado, Senhor, por esse texto, pelas lições preciosas que aprendemos dele. Ensina-nos, ó Deus, essas coisas, que elas aqueçam nossa vida, aqueçam nossa alma e nos ajudem a viver como pregadores da fé, baseados nesses ensinos todos. Em nome de Jesus, amém.